Glórias a Deus. A gente está continuando a nossa série Encontros Especiais e na manhã de hoje a gente vai ler um texto que está no Evangelho de Lucas, no capítulo 7, a gente vai ler os versos de 11 até 17. Se você tem sua Bíblia consigo, você pode abrir e lê-la. Se você não tem, você pode acompanhar comigo aqui na tela. Eu vou estar lendo da Nova Versão Internacional e nos diz assim a palavra de Deus. Logo depois, Jesus foi a uma cidade chamada Naim e com ele iam os seus discípulos e uma grande multidão. Ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva, e uma grande multidão da cidade estava com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse: "Não chore." Depois aproximou-se, tocou no caixão, e os que o carregavam pararam. Jesus disse: "Jovem, eu lhe digo, levante-se." O jovem sentou-se e começou a conversar, e Jesus o entregou à sua mãe. E todos ficaram cheios de temor e louvavam a Deus. "Um grande profeta se levantou entre nós", diziam eles. "Deus interveio em favor do seu povo." Essas notícias sobre Jesus espalharam-se por toda a Judéia e regiões circunvizinhas. Vamos orar ao Senhor mais uma vez. Pai, nós estamos aqui, Senhor, na Tua presença, mais uma vez em oração. Senhor, agradecidos pelo Teu grande amor, graça e misericórdia com que o Senhor tem para com cada um de nós e para com esta igreja. Pai, nós Te louvamos pelo tempo que nós já passamos aqui na Tua presença. Nós Te agradecemos por isso, porque é um tempo privilegiado para todos nós. Senhor, nesta hora que nós temos a Tua palavra aqui aberta e lida, nós queremos clamar a Ti, Senhor, que o Senhor nos dê um tempo de bênção. Senhor, que o Senhor traga a Tua palavra para cada um dos nossos corações, especialmente da forma como nós precisamos, a começar comigo mesmo e a cada um aqui nesta congregação, Pai. Nós Te louvamos, Senhor, porque nós temos a certeza de que o Senhor já está falando conosco. Pai, que eu seja aqui um vaso nas Tuas mãos, que derrama as Tuas bênçãos sobre o Teu povo, que da minha boca saiam as Tuas palavras, nada mais do que as Tuas palavras, para que haja edificação, para que haja transformação de vida, sobretudo para que haja salvação de almas. Aqui nesta manhã é o que nós oramos a Ti, agradecidos não no nosso nome, mas no bendito, precioso, rico, santo nome de Jesus Cristo, o povo de Deus diz: Amém. Encontros com Jesus são sempre muito interessantes. Todo e qualquer encontro com Jesus é sempre muito interessante. A gente já viu outros 2 encontros nessa série, né? Se você perdeu, assista aí os nossos vídeos nas redes sociais da igreja, né? Procura lá Batista BCBN, qualquer rede social que você vai achar a gente. Todos com lições para o nosso viver diário. Você já teve um encontro especial com Jesus? Amém? Você já teve um encontro especial com Ele? Encontros especiais são aqueles, ou são todos aqueles nos quais salvação é recebida. Há diversos desses tipos de encontros, né, na palavra de Deus. Contudo, há uns outros encontros com Jesus nos quais o fim não foi tão interessante. Pessoas saíram tristes, pessoas saíram amarguradas, porque eles não conseguiram ter um encontro especial com o Senhor. Essa história de hoje é uma história de um milagre. E, na verdade, a maioria das vezes, né, que alguém se encontra com Jesus, né, de uma forma assim, bem especial, algum tipo de milagre acontece. Nesse mesmo estilo de milagre, a Bíblia conta 3 deles. Pessoas que estavam mortas encontram com Jesus e voltam à vida. Além dele mesmo, é claro, né, de Jesus voltando à vida. O filho da viúva é o primeiro deles que a gente tem. Depois, o capítulo 8 de Lucas fala da filha de Jairo. E por último, nos últimos dias, última semana da vida de Jesus, Jesus ressuscita o seu amigo, chamado Lázaro. Tem uma coisa interessante nessa história, tanto das histórias de ressurreição de pessoas. Né? A filha de Jairo, a segunda história em Lucas aqui, a menina ainda estava no leito de morte, em casa. Né? Esse rapaz aqui está na estrada, indo para o cemitério. Lázaro já estava há alguns dias, né, sepultado, e isso traz para a gente uma lição interessante e importante, que para Jesus, não importa quanto tempo que está morto, Ele tem poder de ressuscitar. Louvado seja o nome do Senhor. Às vezes os nossos sonhos estão mortos, as nossas esperanças estão mortas, e não importa quanto tempo o Senhor tem condições de ressuscitar, se tiver um encontro especial com Ele. Se tiver um encontro especial com Ele. Que lições, né, que essa história tem a mais para a gente nessa manhã? Se você quiser, anota aí na costa do seu boletim, no espaço que a gente tem. Toda vez que acontece um encontro especial com Jesus, a vida recomeça. Essa é a história dessa manhã. A vida recomeça. Um grande amigo meu chama esse encontro da caravana da morte contra a caravana da vida.
Está ali, aquele monte de gente com a cidade, muitas pessoas da cidade, o texto nos diz, muitas pessoas da cidade indo junto com a viúva sepultar o seu filho. E Jesus vindo com seus discípulos e uma multidão, cheios de alegria, cheios de alegria. Todos os encontros que Jesus teve com algum tipo de morto, ele realizou um milagre de ressurreição. Morto que encontrou com Jesus, ou todo morto que encontra com Jesus é trazido de volta à vida. Um novo nascimento. Aliás, é exatamente assim que a palavra de Deus nos fala, e isso é interessante para nós, porque é nessa condição que a Bíblia nos diz que todos nós nos encontrávamos antes de encontrar com Jesus. Mortos nas nossas ofensas, nos nossos delitos, né, se você gosta das versões mais tradicionais da Bíblia, mortos nos nossos delitos e nos nossos pecados. Paulo escrevendo aos Efésios, capítulo 2, ele fala isso. Isaías 65, a palavra de Deus nos fala, verso 1, fiz-me acessível aos que não perguntavam por mim, fui achado pelos que não me procuravam. Aquele rapaz, aquela viúva, aquela história, ninguém deles pediu nada para Jesus. E Jesus encontra, tem compaixão daquela mulher. Diante de um quadro de morte, Jesus sempre tem compaixão. Foi assim que aconteceu em cada uma das nossas vidas que já encontramos com Jesus. Num quadro de morte, ele tem compaixão de nós. A palavra de Deus nos fala que Deus prova o seu amor para conosco no fato de que Cristo morreu por nós, quando nós ainda éramos pecadores. Não era bonzinho, não. Pecadores. Distante de Deus, né? Distante de Deus. A vida recomeça. Esse rapaz tem uma experiência de voltar a viver. Essa é uma experiência que acontece com todos aqueles que encontram com Jesus. Volta a viver. Volta a viver. É importante também porque algumas vezes as pessoas dizem ter tido um encontro com Jesus, mas continuam vivendo da mesma maneira. Em outras palavras, mortos nos seus delitos, nas suas ofensas e nos seus pecados. Continuar vivendo de uma mesma maneira, no mesmo modo, não é uma característica de quem encontrou com Jesus, de quem teve um encontro especial com Jesus. A vida continua, se a vida continua no mesmo modelo, se a vida continua de um mesmo formato, não é uma característica de alguém que encontrou com Jesus, porque alguém que encontrou com Jesus, e todos aqueles que encontram com Jesus, e toda vez que alguém encontrar com Jesus, ele dá nova vida. Quando o mundo, a história, se encontrou com Jesus, ele dividiu a história. E crendo ou não em Jesus, gostando ou não de Jesus, se importando ou não com Jesus, a gente escreve datas, você assina datas e você coloca ali um ano, que na nossa história está dividido antes e depois de Jesus. Ele marcou a história. Tudo que encontra com Jesus recebe uma marca. Antes e depois de Jesus. As nossas vidas são exatamente assim. A gente tem uma marca. Semana passada, aliás, a gente falou a respeito disso, de marcas. Nós somos marcados por Jesus. Marcados por Jesus. As nossas histórias de uma forma individual, todas as vezes que alguém tem um encontro com Jesus, nós somos marcados antes e depois de Jesus. Não tem como a história falar, sabe uma coisa? Eu acho que eu fui começando a caminhar com ele ali e de repente, ele está aqui, junto comigo, e eu não sei, teve uma hora que você encontrou. Eu sempre falo dos nossos relacionamentos, né? Se você é casado, se você namora, se você está junto, não tem como essa pessoa que está do seu lado, chegou assim de repente na sua vida, um dia vocês se encontraram. Um dia vocês tiveram um bate-papo, por mais ou menos tímidos que sejam os homens ou as mulheres. Um dia vocês se encontraram, um dia alguém falou, sabe uma coisa, acho que isso é interessante, né? Acho que isso é interessante, não sei por que das contas, estou achando que talvez essa história pode ser que vai mais além. E um dia você precisa fazer isso com Jesus, se você não fez, né? Um dia a gente fez isso com Jesus, sabe uma coisa? Eu preciso deste encontro de uma forma especial. Um ponto alto deste encontro com Jesus e nessa história é o fato de que ele não fez nenhum tipo de ritual. Ele falou com o morto, ele pediu o morto, ele mandou o morto, ele ordenou o morto, né? Levanta daí. Até os mortos têm condições de ouvir a voz de Jesus. Isso não é interessante? Porque, aliás, essa é a história que é a nossa vida, e mais uma vez, falo e repito, nós estávamos mortos quando ele nos chamou. Nós estávamos longe de Deus quando ele nos chamou. A vida recomeça justamente porque nós éramos uma outra vida. E Jesus nos dá uma nova vida, um novo nascimento. Diz o apóstolo Paulo que quem está em Cristo é uma nova criatura, né? Foi criado de novo, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Tem alguma coisa que Jesus está falando com você nesta manhã?
Talvez você esteja escutando, né, a voz de Jesus nesta manhã. O escritor aos Hebreus, né, dizendo a respeito do Espírito Santo, capítulo 3, os verso 7, um pedacinho do verso 8, o escritor aos Hebreus diz: se ouvires a sua voz, palavras do Espírito Santo, não endureçais o vosso coração. Ele conta lá uma história, como alguém que endureceu o coração, no capítulo 3 de Hebreus. E a proposta de Jesus para nós, esse no encontro especial que a gente está tendo com Ele, se Ele fala conosco, a gente precisa dar atenção à voz do Senhor. Eu não sei o que Jesus está falando com você nessa manhã, mas eu espero que Ele esteja falando. E eu espero que todos nós estejamos prestando atenção naquilo que Jesus está falando. Amém? Amém? A vida recomeça. E a vida só recomeça se nós ouvirmos aquilo que Ele está falando conosco. Segunda coisa, se você quiser, pode anotar aí. A alegria toma conta. Todas as vezes que alguém tem um encontro especial com Jesus, a alegria toma conta do ambiente. Eu gosto de me lançar nas histórias. Sempre que eu leio um livro, eu leio muitos livros técnicos, muitos livros para a área de liderança, mas quando são livros que têm história, têm personagens, eu gosto de entrar na história. De vez em quando, a gente se sente parte da história. Eu gosto de entrar nas histórias bíblicas, e algumas vezes eu me vejo como um dos personagens. Outras vezes eu não me sinto assim, tão dentro da história, mas eu me imagino, eu me coloco na situação daquelas pessoas. Eu não sei você, mas talvez nessa manhã você se enquadre em algum dos personagens ou alguma das turmas que estava neste encontro com Jesus. A gente tem aí pelo menos 3 situações. Tem a mãe do rapaz, tem a multidão que está à volta, ou pelo menos 2 blocos de multidão, né? Multidão que estava com Jesus, multidão que estava com o defunto, e o próprio rapaz, que é o centro das atenções aqui. Eu não sei se nessa manhã você se enquadra, você se encaixa em algum desses grupos. Mas, pessoalmente, eu tento me colocar em algumas dessas situações. Talvez se você se colocasse na posição da mãe do rapaz, imagine o seguinte: ela era viúva. Naquela época, ser viúva significava uma dificuldade tremenda. Lembre-se que a gente não tinha o movimento feminista que a gente tem hoje. Lembre-se que não só não tinha o movimento feminista, mas não tinha todos os avanços, né, que a gente teve na mentalidade da sociedade, né, e todas as quebras de paradigmas, né, que faziam da mulher nada mais do que um simples objeto do prazer sexual masculino. Ela era viúva. Então, se não bastasse ser mulher naquela ocasião, que era uma coisa terrível para o ser humano, ela era viúva, não tinha ninguém por ela. Tinha um filho? Sim, tinha, porque o filho morreu. Olha a situação daquela mulher. Se coloca na situação daquela mulher. Imagine que tamanho de tristeza ocupava o coração daquela mãe. A quantidade de dúvidas: que vai ser de mim? Que vai ser de mim? Talvez essa seja uma manhã em que você se sinta no lugar dessa mulher, eu não sei. Que vai ser de mim? O filho estava morto. Talvez a única esperança que aquela mulher tinha de fazer da vida dela uma coisa digna, estava morto. Tristeza no coração. Tristeza no coração. Se eu me coloco, e às vezes eu me coloco na posição daquela mulher, eu só consigo ver tristeza, eu não consigo ver absolutamente nada de diferente. A palavra de Deus nos fala, Romanos capítulo 8, de que todas as coisas, quando elas estão juntas, elas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Mas de vez em quando eu paro, sento, oro, clamo ao Senhor e falo: Senhor, me ensina a ver como que essa situação contribui para o meu bem, porque eu amo o Senhor. Mas às vezes a gente não consegue achar o bem daquela situação. Existe, porque a palavra de Deus fala isso. Mas às vezes a gente não consegue achar o bem daquela situação. Talvez essa fosse a tristeza daquela mulher dizendo: se tem alguma coisa de boa aqui, não está sendo para mim. Mas tem a multidão, os 2 grupos de multidão, né? O que vem com Jesus e o que está com o defunto. O primeiro grupo, um grupo feliz, cheio de alegria. Se você olhar a parte inicial deste capítulo 7, eles tinham acabado de testemunhar um outro milagre. Um milagre feito para um homem que nem era judeu, que nem era de Israel. E, aliás, Jesus destaca dizendo: nem em Israel se vê fé desse tamanho. E aquelas pessoas estão ali maravilhadas. Uau, uau, olha o que Jesus é capaz de fazer. Estão ali andando com ele. Talvez eles estejam andando junto com ele pensando: vai chegar a minha vez, vai ter a oportunidade de eu estar na beira dele, porque ele tem condição de fazer essas coisas. Aí eles vão e encontram com a multidão que está vindo de Jururu, indo para fora da cidade para levar um defunto.
segundo grupo, o grupo da morte. Triste, não há o que dizer. Não há o que dizer. Às vezes a gente está, de vez em quando a gente chega em casas, em famílias que estão enlutadas, de vez em quando a gente se resolve falar alguma coisa, querer falar alguma coisa. Não tem absolutamente nada que alguém vai falar para alguém que acabou de perder uma pessoa querida que vai servir de conforto no coração. Tudo que você abrir a boca para falar, vai dizer assim, porque não é você. Porque não é você. Talvez o melhor que a gente possa fazer é dar um abraço. E agora chega aquele grupo, um grupo totalmente feliz com um grupo totalmente triste. Eu não sei vocês, mas eu posso estar alegre do jeito que for. Se eu encontro com alguém que está triste, talvez por uma situação de morte, não tem como você continuar alegre. Você vai ter que baixar ali um pouquinho. E é o que eu consigo perceber que aconteceu nessa história. Baixou-se ali. Talvez vi agora, né? A gente estava vindo tão feliz, tão alegre, né? Jesus se compadece, a Bíblia diz. Jesus se compadeceu daquela senhora. Ele viu a dor dela. Sabe o que eu quero dizer para você nessa manhã? Que Jesus vê a sua dor. Jesus vê a sua dor. Ele sabe direitinho o que é a dor de perder um filho. Deus sabe o que é a dor de perder um filho. E Jesus é Deus. Ele sabe direitinho cada uma das nossas dores. Ele conhece. Ele sabia que aquele rapaz era filho único de uma mãe viúva. É Deus. Ele sabia toda aquela... Os discípulos não sabiam, a multidão que estava com ele não sabia qual era aquela situação, mas ele sabia. Ele sabia. E agora o rapaz está ali. O terceiro bloco, né? O antigo defunto. Naquela hora, naquele momento ainda defunto. A princípio o rapaz está morto. E obviamente morto não tem reação alguma. Aliás, se a gente está em algum lugar e tem alguém que está falando que está morto e de repente você vê alguma reação, fala, ei, tem uma coisa estranha aí. Né? Ninguém quer ver reação em morto. Ninguém quer ver reação em morto. Você vai no velório e de repente você começa a ver reação no morto, o velório fica vazio. Né? Não é o que normalmente acontece. Então as pessoas estão olhando ali, está inerte. As versões mais tradicionais da Bíblia, a minha fala tocou o caixão, né? Fala tocou o esquife. E alguns falam que Jesus era instrumentista, né? Tocava o esquife, nem sabe o que é, o caixão. Né? Jesus toca o caixão. Agora, imagine que isso fosse um teatro, que você estivesse coordenando o teatro com esses grupos. Está ali a viúva, mãe do defunto, a multidão com Jesus alegre, a multidão com a viúva triste, o defunto está ali. A tristeza prevalece, mas Jesus chega para restaurar a alegria e fazer a alegria tomar conta. Olha, repara o verso 15. O jovem sentou-se e começou a conversar. Talvez não seja a regra, gente. Mas eu fico triste de vez em quando. E eu sei que vocês também ficam tristes. Nós somos seres humanos. Tristeza é parte do que o ser humano enfrenta na vida. Mas quando eu fico triste, eu fico quieto. Às vezes fica chateado. E às vezes a tristeza causa chateação também. Às vezes quando a gente fica chateado, a gente fala, é até demais. Fala mais do que deveria. Fala sem pensar. Mas quando a gente está triste, a gente fica quieto. Não sei vocês. Quando eu estou triste, eu fico quieto. Quando você vê alguém que está com semblante triste, alguém que está quieto demais num canto, você fala, por que você está triste? Você não pergunta por que você está quieto, você pergunta por que você está triste. Porque, às vezes, o fato de alguém estar quieto indica de que a pessoa está triste. Agora, repara o rapaz. Ele ressurge e começa a conversar, começa a falar. Isso é um sinal de alegria. Alguém só fala quando está alegre. É um sinal de alegria, naquela situação é um sinal de alegria. Imagina a multidão em volta e a alegria tomando conta daquele ambiente. Era um ambiente fúnebre, era um ambiente difícil, era um ambiente complicado e de repente toma conta porque eles tiveram um encontro especial com Jesus. E é só um encontro especial com Jesus que tem condições de restaurar a alegria no lugar onde ela sumiu. Nada mais. Nada mais. É só um encontro especial com Jesus que faz a alegria tomar conta de um lugar. Né? Quem está triste, fica calado. Mas o rapaz conversando, cheio de alegria. A alegria toma conta de todos aqueles que encontram com Jesus. Eu não sei vocês, mas de vez em quando eu vejo alguns testemunhos de pessoas a respeito da sua vida com Jesus. E às vezes o sujeito começa contando o testemunho dele dizendo o seguinte, né? Se ele é homem, ele começa dizendo o seguinte, sabe a coisa? Eu era barra pesada. Andava, no mínimo, com 2 pistolas na cintura,
mulherada do lado, cachaçada, não sei o quê, e vai que começa aquele negócio. O sujeito brincava, às vezes eu matava não, mas mandava os outros matar. Aí o cara você já fica assim, esse cara tem que tomar cuidado. E vai aquele negócio empolgado, a história está feliz toda a vida, fazia, acontecia. Eu falo, mas aí eu encontrei Jesus. Acabou o testemunho. A vida que eu vivia antes era mais interessante do que a nova vida. E às vezes você vê isso, se a mulher que está dando testemunho, conta das tristezas, conta de tudo, meu marido não valia nada, ou então eu vivia na vida, tive uma vida louca, e encontrei Jesus. Falei, e o que ficou mais alegre, não sei o que ficou mais interessante? Não, encontrei Jesus. Você encontrou Jesus e ficou triste? Se essa é a vida com Jesus, eu não queria não. Honestamente, não. E, aliás, talvez seja essa a razão porque muitas pessoas não encontram com Jesus por causa daqueles que se dizem ter encontrado com Jesus e vivido uma vida fútil, terrível, de tristeza. E pensando assim, quando eu estava lá naqueles negócios, né, o negócio era melhor do que aqui. Que Jesus é esse? Esse não é o Jesus que a Bíblia fala. Esse não é o que eu sirvo. Porque o que eu sirvo me dá alegria. Porque todas essas outras coisas, eu já fiz também. Aí eu conto uma história de vez em quando. Eu estou com 42 anos de idade, gente, e meu físico é esse daqui. Então vocês me imaginam com 17. E eu me lembro uma ocasião, eu estava no centro da cidade onde eu morava, e eles mudaram o trânsito na cidade lá. Mudaram o trânsito, e sabe aquele lugar onde era mão virou contramão, onde era contramão virou mão, vira uma confusão tremenda para os motoristas e para quem está andando. Eu saio no banco, final da tarde, e quando eu estou passando assim na rua, olhando para o lugar onde normalmente deveria estar vindo o carro, na nova mão, me vem um sujeito, eu lembro como se fosse hoje, uma Brasília amarela. Não estava de portas abertas, nem aqueles negócios não. O sujeito na Brasília amarela, olhando para um lado diferente do meu, e quase me atropelou. E eu dei um pulo para a calçada, e consegui escapulir. Ele foi e chamou minha mãe de um apelido que eu não gostei. Eu voltei, menino, 17 anos, dessa grossurinha, meti a mão no meio do capô da Brasília dele e falei, sai daí e repete isso que você está falando. Você imagina a ele deve ter pensado, no mínimo, o que estou pensando que é a grossura da perna deve ser um fuzil que está aí, porque de onde veio tanta coragem, né? E graças a Deus ele não saiu do carro. Graças a Deus ele não saiu do carro. E eu me lembro, talvez, ocasiões depois, naqueles bairros mais barra pesada na cidade, às vezes eu estava lá pregando e pensando, se aquele sujeito está olhando, falando, te conheço. A vida da gente muda, você tem que mudar, você tem que ter alguma coisa diferente, que te faz uma vida mais alegre, e só o encontro verdadeiro com Jesus dá essa alegria. Só um encontro verdadeiro com Jesus dá essa alegria. Por último, a esperança floresce, não só uma nova vida começa, a vida recomeça, a alegria toma conta, mas a esperança floresce. Há um dito popular que diz que enquanto há vida, há esperança. E às vezes a gente se molda por esse dito popular, que de uma certa forma ele até é uma boa realidade. Embora a gente saiba que Deus tem poder para ressuscitar pessoas, mas a gente não vê muitas pessoas sendo ressurretas por aí. Então, a morte ainda tem sobre nós, como corpo físico, como seres humanos fracos, um certo poder. Daí o apóstolo Paulo falar, 1 Coríntios capítulo 15, quando aquilo que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isso que é mortal se revestir da imortalidade, aí diremos, tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó inferno, o teu aguilhão? O apóstolo Paulo exalta ali um dia em que nós não sofreremos essa amarga dor da morte. Mas enquanto a vida há esperança, a gente está tirando aí Jesus da equação, tirando Jesus da jogada. Porque nos últimos dias de Jesus, e num dos milagres de ressurreição que ele fez, Lázaro, ele proclama, João capítulo 11, verso 25, ele fala, eu sou a ressurreição e a vida, e quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. É a esperança. Jesus está dando uma esperança. Se você andava desesperado, e desesperado é isso, é sem esperança, está desesperado, está sem esperança. Jesus traz a esperança de volta. A gente poderia citar diversas frentes de análise para esse pensamento. Talvez pudesse olhar para a mãe do menino, viúva, perde o filho, era a sua única esperança de uma certa segurança na vida. Jesus faz renascer a esperança dela. Jesus faz renascer a esperança dela. Os sonhos do rapaz, os sonhos da família,
Os sonhos dos amigos, às vezes a família da gente, os amigos da gente têm mais sonhos para a gente do que a gente mesmo. Mas de todos eles, do rapaz, da família, dos amigos, todos esses sonhos morreram junto com aquele rapaz. Mas Jesus faz florescer a esperança novamente. Jesus faz florescer a esperança novamente. O apóstolo Pedro, na sua primeira carta, capítulo 1, ele escreve a partir do verso 3: Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança. Ele não só fala que gerou para uma esperança, através da ressurreição de Jesus Cristo, ele não só fala que gerou para uma esperança, mas para uma esperança viva. Eu acho isso tão bonito na palavra de Deus, quando fala dessas coisas, esperança viva, caminho vivo. Gente, uma coisa que está vivo, respira, uma coisa que está vivo, desenvolve, algumas coisas que estão vivas andam, algumas coisas vivas não andam, né? Tipo a árvore, por exemplo. Né? Não seria tão legal você ver a árvore andando, né? A gente ia ficar meio assim, Mas Jesus fala no caminho vivo. Ele é o caminho vivo, é um caminho que ele anda por conta própria. Às vezes está nos aeroportos, os únicos lugares que eu já vi até hoje, aquelas esteiras rolantes, não é escada rolante, não, esteira rolante é em aeroporto. De repente vocês já viram em alguns outros lugares, porque vocês vão em lugares muito mais interessantes do que os lugares que eu vou. Mas às vezes a gente vê aquela esteira rolante. Né? Jesus é como se fosse um caminho vivo. É um caminho que você entra nele e ele te conduz. Olha que coisa bonita. Às vezes, a gente perde a oportunidade da esperança que ele traz, porque você entra no caminho e você quer andar por conta própria. Você já tentou descer na escada rolante que sobe? Todo mundo faz isso, né? Às vezes no adulto também, né? Você quer andar no caminho? Se você não estiver andando junto com ele, vai dar errado. E Jesus é o bom do caminho, que você pode só descansar nele. Aliás, é o que ele fala, você não precisa vir para cima de mim, como caminho, e querer andar. Não, você pode descansar, descanse em mim, descanse em mim. Descanse em mim. De um modo ou de outro, todos nós sabemos o que é ter uma esperança apagada. Quem aqui nunca teve uma esperança que foi apagada? Todos nós temos. Todos nós temos. Os sonhos de vir para a América, quando a gente está longe, né? Eles têm todo um colorido. Né? Conheço pessoas que moram lá, já tem tantos anos, não conseguiram o documento. Eu vou chegar lá e vou conseguir rapidinho. Aí passa um mês, 2, 3, um ano, 2, 3, 10, 15. E a esperança se encolhe. Todos nós sabemos o que é ter uma esperança frustrada. Aquele trabalho que se gostava e de repente acabou. Aquele filho que te dava alegria e está te dando tristeza. O seu relacionamento. Jesus, com uma nova vida, ele faz florescer também uma nova esperança. Ele faz florescer uma nova esperança. Aqueles sonhos, aquela coisa, tudo aquilo que morreu com aquele rapaz, Jesus traz de volta à vida. Traz de volta à vida. Espero que o rapaz não estivesse devendo nada para ninguém, né? Que a esperança até do cobrador agora estava feliz, né? Traz de volta à vida. Que tipo de esperança você experimenta? Uma esperança viva ou esperança morta? Que tipo de esperança você experimenta? Jesus pode e vai fazer florescer uma esperança que não falha, mas é preciso para isso ter um encontro especial com Ele. É preciso para isso ter um encontro especial. A coisa não é mudar de religião. Às vezes as pessoas mudam de religião. A coisa não é mudar de denominação, o nome que está na porta da sua igreja, ou do lugar onde você serve a Deus, ou começar a fazer e falar coisas diferentes. Eu sempre falo disso, e semana passada eu falei isso aqui na igreja, e hoje eu vou repetir de novo. Falar e fazer coisas como alguém que teve um encontro com Jesus é fácil. É fácil de repetir. E eu brinco que às vezes a gente fala do evangeliquez fluente, né? Fluente, você sabe todas as manhas, né? Como é que aquele negócio funciona. Ela fala nascer de novo, é uma expressão que só a igreja que aparece as expressões. Né? Às vezes a pessoa já nasceu de novo, mas nem sabe, porque não conhece essa linguagem.
A coisa não é isso, não é mudar de religião, não é mudar de denominação, não é fazer ou falar coisa diferente. O lance é encontrar com Jesus. Essa é a coisa que vai trazer esperança de volta, vai fazer a esperança florescer, é encontrar com Jesus. É encontrar com Jesus. Quanta gente dentro das igrejas longe de Jesus. Quantos líderes dentro das igrejas longe de Jesus. Completamente longe de Jesus. Cristianismo, gente, é Jesus. É o Cristo, né? Cristianismo. Mas às vezes a gente vê um cristianismo sem Jesus, né? Tem de tudo, né? Só não tem Jesus. Isso é religiosidade. E não é isso que Deus quer. Deus não quer pessoas religiosas, Deus quer pessoas espirituais. Deus busca pessoas espirituais. Jesus só pode, ou só Jesus pode, dar e fazer florescer a maior esperança da vida do homem, que é a vida eterna. Essa é a maior esperança que alguém pode ter, a vida eterna, porque essa vida nossa aqui vai passar. Se você tem mais de 50, você já está descendo o morro. Se você tem mais de 40, você já está descendo o morro. Né? Porque a gente não conhece muitas pessoas aí com 100, né? Às vezes a gente conhece alguns, mas já está assim fraquinho. Meu avô, já depois dos 90, e ele falava, a Bíblia fala que depois dos 70 é câncer, enfado, mas eu estou aqui. Ele falou, mas eu acho que não falaram para ele, né, que é câncer, enfado para aqueles que estão do lado dele. Né? Talvez ele está até bem, mas quem está do lado está sofrendo uma canseira tremenda. Né? Essa é a realidade, mas essa vida aqui ela é pouquinha, ela acaba rapidinho, mas a esperança, a maior esperança que alguém pode ter, e é só Jesus que pode dar, chama-se vida eterna. Vida eterna. Jesus pode te dar uma nova vida, uma alegria completa e uma esperança que é viva. Mas para isso é preciso crer nele, crer que ele pode. Crer talvez como as crianças creem nos seus pais. As crianças pensam que os pais são super-homens, né? Que pode todas as coisas. As mães são mulheres maravilhas. Pode todas as coisas. A gente cresce, a gente começa a ficar frustrado, né? Que os nossos pais não podem todas as coisas, ou pelo menos não do jeito que a gente imaginava. Mas a fé que o filho tem no pai é a fé que a gente precisa ter em Deus. E a coisa boa a respeito do nosso Deus é que a gente vai crescer na nossa experiência com Ele e a gente vai descobrir que Ele nunca falha e que a força dele continua sendo maior do que tudo aquilo que nós já conhecemos anteriormente. A gente precisa crer que como criança, que Deus pode, só Ele pode trazer uma vida nova, recomeçar uma vida, trazer alegria, fazer a alegria tomar conta da nossa vida e nos dar uma esperança que floresce sempre. Amém, amados? Amém? Amém. Que Deus tenha falado no seu coração nessa manhã, é a minha expectativa. É que o Espírito Santo completa no seu coração aquilo que não foi falado aqui, ou que foi falado talvez de forma que não te foi fácil de digerir. Que o Senhor nos abençoe. Vamos ficar de pé?